Dobrem os sinos, Paris despertou ao soar de Notre-Dame. Sejam bem-vindos a mais um episódio do AnimeteCast. Eu sou o Ricardo Oba, este aqui é Guterville. E aí, como vai? Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Guterville falando e estou muito bem, Ricardo. E começamos esse podcast com um dos melhores filmes da Renascença. Pois é, nós falamos no episódio passado sobre a Bela e a Fera. Aqui continuamos na França, só que agora vamos para Paris. Vamos para Notre-Dame, porque vamos falar aqui sobre um dos filmes Mais injustiçados da. mais injustiçados dessa época, poxa. Poxa, ele realmente merecia mais reconhecimento. Nós vamos falar o porquê agora. Manda ver. Muito bem, por falar em Bela, a Bela está presente no filme, como easter egg. Olha só. Na música lá fora, ela aparece alguns segundinhos lendo o livro dela. Você dá uma pausa ali no vídeo, olha ali embaixo, bem ao longe, tem uma silhueta ali de alguém muito familiar lendo um livro enquanto anda. Exato, e também tem o tapete mágico e o Pumba prestes a virar churrasco. Mas. Olha, eu tenho uma teoria quanto a isso. Uhum, A minha teoria é de que é realmente a Bela e de que ela tá tão distraída na leitura que foi andando e chegou a Paris. exato. Ai, ai. Então, mas e aí? Vamos lá. Vamos lá. Tudo começou em 1993, porque a ideia de desenvolver o filme do Corcunda de Notre Dame veio do executivo David Stanton, lá em 1993, depois do grande sucesso de A Bela e a Fera. Porque o romance do Victor Hugo, eles pensaram que daria para adaptar em uma forma mais infantil, que seria uma missão muito difícil, porque, né, Ricardo, o próprio livro do Victor Hugo, lançado em 1831, ele é um livro trágico, ele é um livro pesado. Pois é um dos grandes clássicos da literatura francesa. É uma tragédia e, digamos, a história dele não é molezinha não. Assim, Porque, o filme aqui, o nosso filme, que vamos falar já é um filme pesado para os padrões da Disney. É um filme que mexe com temas bem, assim, bem pesados, sensis, bem sensíveis, e e a obra original é ainda mais pesada, é uma verdadeira tragédia. Sem dar muito spoiler aqui, mas todo mundo morre. Enfim. literalmente. Enfim, mas de qualquer forma, o Corcunda de Notre Dame, a obra original do Victor Hugo, é um dos grandes romances ali do século XIX na França, Um dos mais importantes. um dos mais importantes, dos mais influentes da cultura francesa. E olha que isso não é pouco, né? Se tratando de literatura francesa. E se tratando do livro, Ricardo, graças ao livro, a catedral não foi esquecida. Exatamente, porque o que acontece? Quando o livro foi escrito lá em 1831, a Catedral de Notre-Dame havia, assim, ela já era uma catedral que foi construída lá na Idade Média, lá no século XII, se eu não me engano, e assim, ela era uma catedral muito antiga, já havia passado por várias modificações, e também ela sofreu muito com a Revolução Francesa, né, os revolucionários que foram lá, depredaram a igreja, quiseram por um tempo transformar em uma espécie de, tribunal meio que um tribunal, como é que eu vou dizer? Um tribunal laico, né, que na verdade era um tribunal ateu. Enfim, aí depois voltou a ser uma igreja católica no tempo de Napoleão. Enfim, a igreja sofreu muito, ela naquela época, em 1830, ela estava bastante degradada. Ela realmente corria um risco ali, um risco de ser esquecida, né, de Esquecida, acabar abandonada. esquecida e de virar, quem sabe, uma ruína no futuro. E o, Enfim, e o, o e- Victor Hugo escreveu essa obra, principalmente com o propósito de quê? De chamar a atenção novamente para a igreja, para a catedral. isso. Para ressaltar ali a importância dela na cultura da França, a importância dela para Paris, enfim, a importância dela como um símbolo.
da cidade. E foi algo que ele foi extremamente bem-sucedido. O romance fez muito sucesso já na época, e foi ele que impulsionou, uma posterior, assim, ele chamou a atenção de fato para a igreja e chamou a atenção também para uma posterior reforma ali, uma restauração da igreja que aconteceu ali nos anos de 1840, e que foi responsável pela preservação não só da Catedral de Notre-Dame, mas também de outras igrejas outras igrejas medievais, outras igrejas góticas pela França. Foi um livro bastante influente nesse ponto. Ele é considerado um dos primeiros livros que teve esse propósito, né, de chamar a atenção para um patrimônio da arquitetura, um grande patrimônio cultural, eh, da França. Enfim, foi um livro pioneiro nesse aspecto. Uhum. Aí, além disso, é, se referindo à catedral também, os animadores eles tiveram que viajar para a França, tanto que o filme ele foi feito em vários estúdios da Disney e um deles foi de Paris. E esse setor responsável foi os animadores estudando a catedral para representá-la o mais fiel possível. Pois é, isso foi em outubro de 1993. Eles fizeram uma visita a Paris e tiveram acesso inclusive a várias partes da cidade que não estão normalmente abertas ao público. Hum? Assim, as partes ali, ao interior da catedral, todos os detalhes. Eles também foram até as catacumbas, as masmorras, enfim. Eles visitaram as profundezas da cidade ali, sabe onde tem o esconderijo dos ciganos que a gente vê? Pátio dos Milagres. Subterrâneos, isso mesmo. Subterrâneos de Paris, tudo mais, eles tiveram acesso a todas essas partes da cidade que a gente como turista não tem muito acesso. Isso foi algo que contribuiu bastante no desenvolvimento do filme, é algo bastante fiel ao original. Sim, sim, tanto que quem foi os diretores do filme, o Gary Trosley e o Kirk Wise, o diretor de arte, óbvio, os diretores de arte precisam ir para fazer os storyboards da animação e o nosso querido pai, né, da, 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 da música da Disney, Alan Menken, só que ele tava com uma nova dupla, porque infelizmente o nosso querido Howard foi dessa para melhor. Aí contratou o Steven Schwartz, também é um grande monstro na música, tanto que eles trabalharam junto, Ricardo, em Pocahontas, um ano, Uhum, um ano, um ano atrás. sim, Aí tanto que nessa viagem, cara, não visitaram só Notre Dame, visitaram o Palácio da Justiça, que também está presente no filme, e as catacumbas para inspirar o Pátio dos Milagres. exatamente. Só que aí, lá em 93, a Disney estava com a ideia, esboço, de fazer o Corcunda. Beleza, vamos. Um esbocinho, colocou na gavetinha. Só que aí os outros executivos da Disney queriam fazer um filme de animação baseado no mito grego de Orfeu e Eurídice. Nossa, que nome difícil. Que seria intitulado A Song of the Sea, ou A Canção do Mar. Que ia adaptando para tornar o personagem central uma baleia jubarte, definindo em mar aberto. É, Só que aí o Jeffrey Katzenberg, que era o CEO da Disney naquela época, ligou para os caras e falou: Olha, isso aí eu não acho que vai ter muito potencial. Por que a gente não resgata aquele projetinho do Corcunda de Notre Dame e vamos fazer? Tem mais potencial, com grandes personagens memoráveis, que é o Quasimodo, a Esmeralda, o Frollo, o Febo, é, cenários realmente fantásticos, visual, dá para fazer uma trilha sonora com órgãos, fazer algo muito maior do que esse filme que seria a Canção do Mar. E eu, Sim. e eu acho que isso foi um acerto. Assim, quando a gente vê a grandiosidade que eles conseguiram ali, a gente percebe que, assim, por mais que a gente até comente aqui que o Corcunda de Notre Dame, o romance original do Victor Hugo é uma obra bastante pesada que não dá para adaptar diretamente para um filme de animação familiar,
Isso, Mas ainda assim, tem muitos aspectos grandiosos, tem uma cultura muito rica, personagens muito ricos, muito desenvolvidos que, assim, rendem uma excelente história. sim, esse filme era muito ousado, porque, primeiro, Ricardo, tinha que passar na classificação livre para Uhum. atingir o público, o maior público do mundo, que é as crianças. E o Corcunda, o livro original, não tinha nada de livre, tanto que falava de preconceito, discriminação, questão religiosa, que é muito sensível pro público, somente para as crianças. Adaptar isso para deixar menos pesado é, é algo muito difícil. Também é preconceito, genocídio, perseguição, assédio, um monte de coisa que tem no livro, galera. Só que no filme tá presente esses aspectos, só que a Disney conseguiu camuflar e deixar na subcamada. Mas se, por exemplo, quando a gente era criança, a gente não conseguia captar muito bem. Agora, quando a gente cresce, a gente consegue captar essas subcamadas. Principalmente nas canções. Sim. E bom, nós tivemos aqui várias adaptações, né? Sim. Como a gente diz aqui, bom, nosso filme não pode ser uma tragédia, de jeito nenhum. O final tem que ser um final feliz, pelo amor de Deus, né? E outros aspectos também, por exemplo, o personagem do Frollo. No romance original, ele era o representante do clero, ele era o arquidiácono. Uhum. Aqui ele foi transformado num representante do Estado, Um como um juiz ministro. um juiz Juiz ecle- eclesiástico. Isso. Ele, assim, ele detém o poder político, por assim dizer, enquanto a autoridade eclesiástica mesmo fica a papel do próprio arquidiácono de Notre Dame. E tivemos várias outras adaptações. O personagem do Febo, por exemplo. Assim, começa que no livro ele já é assim bem menos importante do que na história do filme. Ele é um personagem que aparece por menos tempo, ele tem um fim trágico, bem ali No começo do livro. praticamente. E não é um personagem lá muito admirável. Aqui ele se torna praticamente o nosso herói, o verdadeiro, literalmente o cavaleiro de armadura. Uhum. Nós temos também a figura do Quasímodo. Que, Aqui o nosso Quasímodo tem um fim bem mais feliz, por assim dizer, e né? também alterou as características do Quasimodo. Falar, mas ele continua corcunda. Não é isso. No livro, o Quasimodo é surdo. Surdo e meio. E não consegue falar meio direito, assim. Sim, É meio. Não vou dizer gago, mas tem um pouco de dificuldade de falar. Porque também isso. ele é surdo. Na verdade, ele é quase mudo. Uhum. O Quasímodo é Quasimodo. Nossa. Mas então, aí fizeram uma adaptação do personagem e a Esmeralda também foi é, modificada, porque no livro a Esmeralda é um pouco ingênua, aqui não, na animação da Disney ela é mais esperta, ela é mais determinada. No livro ela é um pouco mais ingênua, Isso, inclusive ela é mais jovem no livro, né? Ela é mais mais jovem, nova, uma menina nova. Aqui no filme ela já é uma mulher adulta. adulta, bem assim, crescida e já bastante experiente. Exato. Enfim, Tanto intelectualmente, tanto em combate. exatamente. Assim, é uma figura que é bastante, é isso, é habilidosa, já é experiente, sabe lidar com os perigos da vida. Como o Frollo diz no filme. Que bruxa esperta! Uhum. E também esse filme foi muito ambicioso para fazer mais de 600 profissionais, 1 milhão de páginas desenhadas e 72 mil lápis. Ricardo do céu, esse, esse foi um filme de desmatamento. E olha que teve muita coisa feita no computador. Esse filme aqui, a gente já vinha falando.
nesses episódios anteriores o quanto a Disney vinha desenvolvendo a animação computadorizada para usar nos filmes, certo? Uhum, Por exemplo, em alguns dos filmes já nos anos 80 eles tinham alguns primeiros elementos tridimensionais, por exemplo, em computação gráfica. Você vê ali as escadarias em Oliver e sua turma, em A Pequena Sereia. Você uhum. vê também, sei lá, veículos, carruagens. Em A Bela e a Fera temos mais um passo adiante, que temos um ambiente inteiro do salão construído em computação gráfica. E aqui, assim, ao longo dessa primeira metade dos anos 90, essa tecnologia só foi se desenvolvendo mais e mais, e nós tivemos uma verdadeira multidão feita em computação gráfica. Exato, mais de 6 modelos de personagens, 71 versões de roupas. Na verdade, não, 72, perdão. É, 6 modelos de personagem, vários tipos de roupa, quer dizer, mudando a cor, e 72 movimentos corporais diferentes. E depois, Ricardo, eles só multiplicavam no meio da plateia. Pois é, você vê ali nas cenas do festival, a multidão ali, você pode reparar, o pessoal que está ali na frente, os personagens principais, eles são feitos tradicionalmente a lápis mesmo, Uhum. mas a multidão ali lá atrás é tudo computação gráfica. Os cenários também, Ricardo. Cenários idem. Nós Uhum. temos na música do Quasimodo, por exemplo, um momento em que ele vai descendo, deslizando pela catedral até a ponta. Lembra? Uhum. É a música lá Naquele fora. Pois é, naquele momento é algo parecido com o que eles fizeram na Bela e a Fera, na cena do salão ali, da valsa, que Uhum. foi o quê? Misturar a perspectiva 3D com uma animação 2D, fazer um negócio ali mesclando as 2 coisas e que ficou também, assim, visualmente ficou um negócio muito sofisticado, muito elaborado. Uhum. E também, como vários filmes da Disney, esse filme passou por várias alterações. O que mais significativo é o final, onde na versão original, o Quasimodo iria morrer pelo Frollo, esfaqueado, e a Esmeralda, para defender o seu amigo, mataria o Frollo, possivelmente derrubando ele do alto da, da Notre Dame. Com uma morte meio parecida e inspirada com a morte do Gaston, de A Bela e a Uhum. Fera. Só que aí eles tiveram que mudar o final, claro, ia ser muito pesado para as crianças e assim, a morte do Frollo ainda é pesada, com eles se segurando na gárgula que cria a vida na visão do Frollo, que é basicamente uma ilusão do lugar que ele vai, que ele pensou que mandou muita gente, que é o inferno. Tanto que você vê quando ele cai, parece o cenário muda e vira, parece chamas. Ou Uhum. seja, dá uma ilusão a que ele vai pro mesmo lugar que ele pensou que mandaria os, os ciganos. Que Né, isso é. tudo acompanhado da fala, né, que que Deus castigará os maus e poupará os bons. De fato, foi o que aconteceu ali, né. Uhum, Muito para contrariamente ao que o próprio Frollo pensava. exato. Tanto que o Frollo achava que estava fazendo certo. É um belo exemplo dos pensamentos dos alemães na época da Alemanha nazista e principalmente com o sul confederado dos Estados Unidos, que era, ou seja, um pensamento racista, preconceituoso contra um povo que não fez nada, só não tem um lugar fixo para morar. E culpava todos os males do mundo naquele povo, que não fizeram nada. Ok, em relação a isso, também temos a outra curiosidade também, que na cena do Fogo do Inferno, quando o Frollo está olhando as chamas e vê a aparência da Esmeralda, na primeira versão, os executivos da Disney mandou refazer essa cena, porque na parte que a Esmeralda tá dançando nas chamas, fizeram para fazer com um pouco mais de detalhe, porque na primeira versão parecia que a Esmeralda tava nua, e nunca que eles iam deixar passar isso. Tiveram que colocar umas camadas em cima para dar uma ilusão à roupa, porque En senão ia dar algum probleminha no então, né, pô, assim,
E tipo, vocês já estão conseguindo escapar ali com muita coisa sensível, mas não pensa que você vai escapar com tudo, né, pô. Então. Não pensa que você vai deixar passar pelo menos isso. Uhum. E além disso, uma outra curiosidade também é que salve os proscritos, fogo do inferno e luz celestial, as palavras Deus e Senhor são as únicas vezes que essas palavras são referidas, referente à religião cristã, que Muito é. em muito embora, apesar disso, haja inúmeras referências ali, eh, inúmeras referências cristãs ao longo do filme, ao longo da própria trilha sonora, né. A Uhum, trilha sonora é riquíssima e se você reparar, tem vários trechos em latim que são parte da missa. uhum, É um trabalho de pesquisa que eles fizeram profundo. uhum. Tanto que a trilha sonora foi gravada na Ópera Nacional Inglesa, lá em Londres, e Uhum, usaram um órgão de mais de 100 anos para fazer. Ou sim, seja, fizeram com total capricho. exatamente. Aí, além disso também, eles tiveram que mudar, principalmente, Ricardo, uma curiosidade diferente à trilha sonora, a música inicial do filme não existia. Tanto que eles pediram por... A primeira versão ia ser só flashback, só que os executivos da Disney falaram, pô, tá muito sem graça. Sei o quê. Me lembra lá, Ricardo, lá no projetinho da Pequena Sereia. É, Tá muito sem graça. Vamos colocar alguma coisa aqui. Aí seria fala. só tipo um narrador falando: "Ah, aconteceu Sim, isso e flashbacks. aquilo". Sim, É, da história do Quasimodo. sei. A Aí cena. tudo narrado daquele jeito tradicional. Pensa, por exemplo, como se fosse a introdução de A Bela e a Fera, contando ali, dando a contextualização com o narrador ali sério. Sim, sem Seria o. mais ou menos isso. Isso, com os flashbacks do. Seria a mesma cena da morte da mãe do Quasimodo com o Frollo perseguindo a mãe do Quasimodo. Ele ia jogar o Uhum. bebê no poço, só que aí o padre não deu. A padre não, o arquidiácono. O arquidiácono, que é isso, é o sacerdote responsável pela administração da catedral. Que seria que é a profissão original do Frollo no livro. Uhum. E aliás, assim, eu acho que esse é o tipo de mudança que eu acho que contribuiu até mais para a história do filme. Uhum, Porque pensa bem, tá, no original a gente tem o Frollo como representante ali, como arquidiácono, mas, aqui no filme nós temos meio que um choque entre 2 poderes. sim. Poder do Estado, representado pelo Frollo, e o poder divino, representado tanto pelo arquidiácono, Uhum. quanto pela própria catedral. Sim, que a catedral é um personagem tanto no livro, tanto no filme. Exatamente, a catedral é praticamente ali bom, a catedral é o templo de Deus. É o Sim, que vigia é o que vigia o Frollo, os olhos de Notre-Dame, que o arquidiácono fala já no início. sim. É assim, eu acho que essa contraposição entre 2 poderes, esse conflito, é uma coisa sensacional e ainda mais da forma que esse conflito se desenrola no próprio Frollo, Uhum. porque é a única coisa que consegue parar o Frollo. O Frollo ele mata a mãe do Quasimodo ali na escadaria, Não se arrepende, acha que tá certo. Fala não se que arrepende, ele tenta jogar o Quasimodo, matar o Quasimodo afogado no poço, até que o arquidiácono para ele há e tempo, mostra a ele: "Olha, você pode até se enganar, você pode até falar que não fez nada errado, mas você não pode enganar, você não pode escapar aos olhos de Notre-Dame". aos olhos de Deus. Ou seja, Deus está te vendo. Deus Vi- está vendo você e sabe muito bem que você está errado, Uhum. que você não pode matar inocentes e afogar crianças por aí. Achando que criança com deficiência é um demônio vindo do inferno. Exatamente, e é essa pressão que dobra o Uhum. Frollo, é a única coisa que consegue dobrar ele, que ele realmente tem medo da nação eterna. Ele tem medo da punição divina. Exatamente, porque é isso, é a única coisa que escapa à autoridade dele. Sim, porque ele só tem poder na Terra. Fora da Terra ele Uhum. não tem. Fora da Terra ele é só mais um ser humano pecador igual todos os outros. Não é Igual, mais do que ninguém. igual os outros que ele mata, é, pensando que está certo. Exatamente, assim, eu acho que o filme, com essa música, ele já começa extremamente poderoso. Já Sim. mostra ali, já dá o tom
de que vai ser um filme com uma temática bem mais adulta, bem mais madura até. Sim, e tanto, Ricardo, essa música foi colocada quando o filme já tava um terço pronto. Tanto Uhum, animação, roteiro, tudo, storyboard já tava quase pronto. Falou, Alan, sim. falou, Alan, ô, Steven, faz mais uma coisa aí rapidinho. Falar, ô, lá vamos nós. Opa, então, ó, que tal isso aqui? Então, Ficou legal? aí os executivos, nossa, ficou maravilhoso. Pois é, mas assim, é incrível. E a cena, assim, a cena em que o Frollo mata a mãe do Quasimodo é uma cena que tinha potencial para ser muito sangrenta. Então, Porque, pensa bem, ali no filme, como aparece sem sangue. Mas o natural seria o quê? Assim, ele chutou ela na escadaria da catedral, uma escadaria alta. Ela caiu de cabeça de uma altura grande. uhum, O normal seria sangue escorrendo lentamente e descendo os degraus. uhum. Imagina isso. Aí tiveram que censurar. Sim, muito embora o próprio arquidiácono cante: "Sangue inocente você derramou nos Uhum. degraus de Notre Dame". Além disso, ele é no Palácio da Justiça, ele leva os ciganos para ser torturado. Tanto que tem uma cena que eu gosto muito que gostar no subcontexto que tá o Frollo e o Capitão Febo, ele chama o Febo da guerra para fiscalizar e se livrar, entre aspas, dos ciganos. Aí o Uhum. Frollo só solta. Meu último Capitão da Guarda foi meio decepcionante para mim. Aí só escuto os barulhos do chicote e o antigo Capitão da Guarda sendo chicoteado, gritando de dor. É, e aí que o Febo percebe: "Putz grilo, onde é que eu fui amarrar minha égua?". Então, e o que eu adoro no Frollo é que eu vi isso num comentário numa rede social. O Frollo, pra mim, assim, como eu, Guterville, considero o Frollo o vilão mais cruel da Disney, porque ele não precisa de magia, não precisa de tridente, não precisa de poderes, tamanho, não. Ele é um ser humano comum. Ele é uma pessoa comum, assim, ele só usa a própria autoridade dele. Sim, uma coisa que que qualquer ser humano, né, da Terra pode ser igual o Frollo. E Uhum, já teve na história bastante gente igual o Frollo. sim. Assim, é realmente bom, é isso, não é à toa que ele é considerado um dos vilões mais sinistros que a Disney já criou. Mais cruéis, sinistros e melhores. Uhum, Top 5 ele tá. sim. E além Então, e além pode disso, falar. e além disso, ele tá nem aí com a casa de Deus, tanto que ele assedia a Esmeralda dentro da catedral. Uhum. Ou seja, tanto que ele fala, ele é manipulador, ele é perseguidor, tanto que ele até fala quando ele tá saindo da catedral, os ciganos não vivem dentro de quatro paredes. Ou seja, ele vai esperar a Esmeralda sair da catedral, colocar o pezinho, porque ele sabe que ela vai fugir. Ah, Ele ele. sabe, a própria Esmeralda comenta isso, assim: "Eu não vou aguentar ficar aqui dentro muito tempo. Eu preciso de liberdade, eu preciso sair. Não adianta estar apenas protegido, eu tenho que ser livre aqui. Uhum. E Não vou tanto. conseguir ficar aqui". Assim, o Quasimodo passou a vida inteira lá dentro. Uhum. A Esmeralda não é assim, ela não consegue, por mais que esteja segura dentro da igreja, ela não consegue ficar presa em um só lugar. Sim. Tanto que a palavra cigana é, representa um povo que não tem um lugar fixo. É um povo nômade. É um povo que vai andando por aí. Uhum. E principalmente isso por causa desse assédio, o Frollo, ele cria uma obsessão doentia pela Esmeralda, porque no começo ele queria é, executá-la como feiticeira, né? É, qualquer desculpa pra incriminar ela, porque a Esmeralda É fez nada de assim, errado. é a mesma coisa que ele vinha fazendo havia décadas, Uhum. só que a luxúria o atacou. Isso, tanto que ele divide dois lados, tá representado muito bem na canção Fogo do Inferno. Fogo do Inferno, Hellfire, que aliás vamos falar aqui, é uma baita de uma obra-prima. Tanto a versão inglesa e a brasileira. É uma canção extremamente épica. Quem viu o filme, eu espero que vocês já tenham
filme sabe do que eu tô falando. Que ele É, fa... assim, é uma das canções mais até, assim, Poderosas. épicas e ao mesmo tempo poderosas e ao mesmo tempo também um pouco sinistras. Sim, tanto que ele culpa o próprio Deus, falando que ele criou o homem, mas ele sabe, ele fala que Deus criou o homem mais fraco que o mal, ou seja, ele tá colocando a culpa dos pecados deles no ser divino. Porque ele fala, o ser humano não tem culpa. Aí, Aliás, uma coisa que vale a pena comentar aqui, assim, você pode até dar uma comparada nas canções na Fogo do Inferno, na Hellfire e na Salve os Proscritos. Nós temos ali, no comecinho da Hellfire, a música do Frollo, nós temos ali basicamente o quê? O Frollo falando: "Olha, eu sei que eu sou um homem virtuoso, que eu sou um homem bom. um homem E eu bom, tenho orgulho de me orgulhar por causa eu disso. me orgulho disso", em em contraste com o que a Esmeralda canta em Salve os Proscritos. Uhum. Assim, eu peço ajuda, será que você pode me ajudar? Eu sei que eu sou proscrita, enfim, Já ouvi falar seu nome. já ouvi falar seu nome. Assim, dá para fazer um paralelo muito bom com a parábola de Jesus Cristo, do fariseu e do publicano. Uhum. O fariseu que se vangloria: "Ah, porque eu sou um cara cumpridor aqui, eu pago meus dízimos, enfim, eu sou um cara virtuoso", e o publicano que chega ali humildemente, não tem mal tem coragem ali de olhar para cima e fala: "Perdão, eu sou só um pecador aqui, eu sou só um pecador imundo". Uhum. E é aquela contraposição, não é? Uhum. É aquela de que os que se humilham serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. Sim. O Frollo já começa errado na música dele, porque ele começa se vangloriando, ele começa se orgulhando, soberba pura. É, soberba, que é um pecado capital. Exatamente. Assim, ele simplesmente não percebe isso. Sim. Ele não percebe que está ali, assim, que a prece dele já é em vão. Uhum. Já é em vão porque ele começa se vangloriando e mais ainda, ele pede para destruir a outra pessoa. Então ele pede para Destrua permissão. a Esmeralda, destrua essa bruxa que me enfeitiçou. Uhum. E ela não é nem bruxa, ela não. Enfim, você percebe isso, é uma coisa muito interessante. Uhum. E dá bastante o tom ali do personagem do Frollo. Uhum. É assim, bom, e o que a gente mais pode falar, os visuais aí A na Esmeralda. canção do Frollo são fantásticos. A Esmeralda é muito linda. Ela é Também. ela não é considerada princesa, né? Ela Não oficialmente. É não, assim, eu acho que ela fazia parte da linha das princesas ali no começo, mas depois foi retirada. a Mulan também foi retirada, Ricardo? Não, continua. Continua? Ok. É Aí, que pode falar, é fala. que, não sei, é que a Esmeralda, assim, ela obviamente não é princesa, nem por nascimento, nem por casamento, Sim. e acho que por conta de O Corcunda de Notre Dame não ser um filme assim, infelizmente não ser um filme tão popular quanto os outros, Uhum. acho que também, digamos, a Esmeralda é menos marketável, por assim dizer. Menos Tem menos apelo comercial, talvez? Uhum. Mesmo se, Exatamente porque o filme em si acabou sendo um pouco obscuro. é, mesmo ela sendo uma personagem muito linda, ela Exatamente. infelizmente ela tá no Aliás, limbo. uhum. Aliás, a Esmeralda você pode ver, ela, assim, ela é desenhada, ela é modelada, com inspiração na própria dubladora dela, Demi Moore. Uhum. É praticamente uma versão cigana da Demi Moore. E É ela foi simplesmente totalmente, fantástica. ela foi desenhada para ser uma representação da luxúria. Uhum. E você Então, pode perceber, assim, ela tem mais curvas, ela é mais corpulenta que, por exemplo, uma princesa Disney uhum. de outro filme. Uhum.
Ela é, assim, ela é digamos, ela é objeto de desejo de todo mundo ali, todo mundo quer ela, Sim. todo mundo quer. O Frollo tem aquele conflito interno, porque ele tem Febo, Corcunda. aquela luxúria, o Febo se apaixona por ela, o Corcunda se apaixona por ela, enfim. Desse triângulo amoroso, quem mais se ferra é o Corcunda. Porque tem aquela cena que machuca qualquer homem que o Corcunda tá na ilusão que ele vai ficar com a Esmeralda, só que a Esmeralda fica com o Febo. Nossa, cena de cortar o coração. Se bem que já era uma coisa previsível até, assim, desde o primeiro encontro direto da Esmeralda com o Febo, a gente sabia que eles iam ficar juntos. Uhum. É só que a A gente se gente já apega à sabia. visão, a gente se apega à visão do personagem. Assim, é, tem isso. Tanto que tem, Mas, tanto que tem a música Luz Celestial, velho, que é basicamente a representação do amor platônico do Quasimodo pela Esmeralda. uhum, sim, Não é um amor platônico, mas é um amor que só o Quasimodo sentia. A Esmeralda sentiu um amor pelo Quasimodo de amizade, não de sim. relação carnal. Sim, e acho que o Quasimodo também, assim, ele sentiu mais também por conta de outra coisa, porque o Quasimodo passou a vida inteira ali Sozinho, sozinho na igreja. com as gárgulas, o Vitor, o Hugo e a Laverne. Isso, e assim, o único ser humano que vinha visitar ele era o próprio Frollo, Hum? que falava constantemente que: "Não, você não pode sair porque o mundo é cruel e você é um monstro", E as pessoas enfim. vão ter medo de você e vão te hostilizar. Enfim, o Quasimodo nunca recebeu afeto genuíno. A Uhum. primeira pessoa que deu realmente afeto a ele foi a própria Esmeralda. É, afeto de ser humano, porque as Exatamente, assim, gárgulas, a primeira pessoa isso, a primeira pessoa mesmo lá fora que demonstrou uma afeição, que se solidarizou com ele, foi a Esmeralda. as gárgulas permitiram o Quasimodo ter compaixão, se não alguém Uhum. bom, não, Sim, porque se não tivesse as gárgulas, o Quasimodo ia ser recluso e corrompido, sim. amargurado. As gárgulas foram, digamos, os bons conselheiros ali. Uhum. O Quasimodo ia ser ele iria se tornar um ser amargurado, Uhum. por- porque o Frodo coloca na cabeça dele que ele é um monstro, ou seja, ele se sentiria amargurado por ter nascido um monstro, mas ele não é, ele é um ser humano normal. Sim. Aliás, inclusive tem toda essa questão ali, né? Tanto no começo quanto no final ali tem a pergunta: quem é o homem e quem é o monstro? O monstro é o Frollo e o homem é o Quasimodo. Uhum, exatamente. O Clopan, que é o bobo da corte barra O nosso cigano, apresentador, o nosso mestre de cerimônias. o cara que quebra a quarta parede do filme, Aham. ele não tá no livro, ele é um personagem criado pro filme, que eu me lembro, ele não tá no livro, ele é personagem criado para o filme. Foi, ele, ele foi criado para as músicas, principalmente Sim, Parte dos Milagres e a, os sons de Notre Dame. exatamente. É ele que começa ali a música. Dobrem os sinos, Paris despertou ao soar de Notre-Dame. Sim. É ele quem começa a nossa história, e é ele quem é o fio condutor ali no começo da música. Uhum. É assim, é uma introdução realmente muito bem feita. E também o filme tem bastante cenas agoniantes. Por exemplo, a cena do Festival dos Tolos do Quasimodo sendo humilhado, velho. Aquilo ali dá. Exatamente, porque assim, é um verdadeiro carrossel de emoções se você for ver. Primeiro tem o medo, Uhum. ele Uhum. chega ali, ele tá meio tímido ali, meio inseguro, Porque ele acaba caindo no meio da festa sem querer. cai no meio da festa, aí ele acaba tropeçando, ele acaba entrando ali na tenda da Esmeralda, esbarra nas coisas, a Esmeralda ajuda ele, enfim. Aí ele, por acaso, acaba indo lá pro concurso do Rei dos Tolos, Uhum. Do rosto mais feio de Paris. do rosto mais feio, vão tirando as máscaras, puxa a cara dele, vê que não é uma máscara, aí Aí, vem aquela já vem a sensação ruim.
a É, humilhação, né, ele é feio, ele é horroroso. Aí o Clopin para: "Ô, espera aí, nós pedimos o rosto mais feio e aqui está o nosso rei". o Quasimodo, o rei, o Corcunda de Notre Dame. E aí ele tem um breve momento de glória, E alegria. reverenciado pelo público, alegria, até que O um Frollo, dos o um dos Frollo, soldados da guarda primeiro um dos soldados da guarda taca tomates nele, uhum. e o pessoal segue, né. E possivelmente a pedido do Frollo. Começa a humilhação. Tanto que o Frollo ignora, o Quasimodo implora. Exatamente, inclusive o Febo fala: "Senhor, permissão para acabar com esta crueldade". O Frollo: "Espere". Ele tem que Ainda aprender uma nada. lição. Ele tem que aprender uma lição. Uhum. E assim, é Ali. uma coisa agoniante, a própria Esmeralda tem que chegar lá para intervir, cortar as cordas e soltar Quasimodo. Exato. Aí fala: todo mundo ali teve culpa, porque ninguém Uhum, pediu. Ficaram dando uhum, risada dele, jogando coisa nele. Só uhum. A Esmeralda teve um senso de razão lá. Sim. Tanto que é maravilhosa essa cena e fala: libertar essa jovem criatura dessa tortura. E ela ainda fala: ó, você trata mal esse ser humano como trata o meu povo. E Uhum. o Febo fala: silêncio. E ela fala: justiça. E ela fala: "Olha, se tem um tolo aqui, é você". Uhum. Ela simplesmente humilha a maior autoridade da cidade ali na cara. Isso não é para poucos. Ou seja, ela é um exemplo de mulher a ser seguida, Uhum. determinada. E é um exemplo de não lacração. É o exemplo é isso, é um exemplo de valentia, de virtude. Sim, E aliás, e depois, assim, dessa demonstração de valentia, nós temos um momento, mais uma vez, naquele carrossel de emoções, nós temos a uhum, risada. uhum, Nós temos a perseguição, a Esmeralda derruba a tenda do Frollo, é sim, perseguida pelos guardas e começa a zoeira. uhum, E cara, se você presta atenção nos efeitos sonoros que eles usam, tem de tudo, tem avião bombardeiro, tem pino de boliche, tem máquina de pinball, uhum, tudo ali, as coisas batendo, acertando, tem acho que o cara ali da perna de pau chuta os soldados também, uhum, mais um barulho de cartoon, enfim, é um momento engraçado até. sim, É uma perseguição bem cartunesca, uhum, mas ao mesmo tempo também épica, né. sim. E É a tanto que nessa, Esmeralda basicamente dando um olé em todos os soldados da guarda. sim. E também nessa cena no Festival dos Tolos e na cena do clímax do filme, né, que é a cena do Quasimodo falando santuário, é Uhum. usado computação gráfica. Computação gráfica, mais uma vez, porque é isso, assim, a tecnologia foi se desenvolvendo pouco a pouco e naquela altura já havia chegado a um patamar incrível. Sim, Assim, pensa bem, já era assim, e era uma coisa impressionante para a época. sim. Estamos falando aqui de 96. Os filmes, em grande parte, não eram totalmente em computação gráfica, só tinha Toy Story Uhum. e Cassiopeia. Isso, Cassiopeia. Mas Podemos. enfim, não era algo comum. E eu acho que, olha, para mim, na verdade, em termos de animação, a melhor coisa é isso. É esse 2D misturando 3D. Que a Disney devia seguir até hoje. Uhum. Que é o que fica, assim, visualmente a coisa mais impressionante. Sim. É uma coisa que não sei, assim, não sei pra você, mas pra mim, me impressiona muito mais ver essas cenas híbridas 2D, 3D em O Corcunda de Notre Dame, me impressiona muito mais do que Toy Story. Sim, porque as feições, as expressões faciais feitas a lábios vai de 0 a 100. Você vê Exatamente. com mais nitidez, velho. Exatamente, é assim, e a animação tradicional, ela permite você adotar diferentes estilos até, Uhum, diferentes traços. uhum, Você vê que os filmes da Disney meio que cada um tinha o estilo básico dele. uhum, Assim, cada um tinha a sua identidade. Tudo uhum. bem, assim, tinha uma coisa em comum ali nos desenhos dos personagens, mas também tinha um pouquinho ali algo personalizado em cada filme.
algo que era Sim. diferente também ali no desenho, no estilo. Uhum. É uma coisa realmente muito interessante. Eu até me ficou surpreso, Ricardo, que esse filme tem caráter religioso, de determinação, de genocídio, preconceito, um caráter religioso, e o filme é classificação livre. Saiu classificação livre. Uhum, Eles conseguiram. conseguiram. E assim, eles foram meio que modelando ali o roteiro de forma Uhum. a dar certo, né, a permanecer uma coisa ainda bastante familiar. Sim, sim. Uma curiosidade também, a personalidade do Frollo, que eles tinham que mudar, porque no livro ele cuida do Quasimodo por compaixão. E nesse eles Uhum. transformaram num vilão, eles se inspiraram em Almond Gold, no filme A Lista de Schindler, Sim, do Steven Spielberg. exatamente. Para fazer um personagem mais genocida. Aí se fala, me dê um exemplo de genocídio no filme. É só pegar a cena dele interrogando os camponeses, ele encontra um medalhão, possivelmente de um cigano, e eles implorando que eles não têm nada a ver com isso, possivelmente não tinham. O Frollo manda prender eles dentro de casa, prisão domiciliar, só que era mentira. Ele manda o Capitão Febo queimar a casa com eles lá dentro, como um sinal de aviso, um sinal de aviso e lembrete de não ajudar os ciganos. Exatamente. E, aliás, visualmente é algo muito impactante, Uhum. porque nós temos o Febo ali já completamente farto dos desmandos do Frollo, Questionando as atitudes dele. já questionando há muito tempo, ele tá segurando a tocha. Uhum. Ele está segurando a tocha com uma expressão séria no rosto. O que ele vai fazer? Dá um tempinho ali, ele joga a tocha na água, ele apaga a tocha. E fala que ele Basicamente, como quem diz: "Não vou fazer isso, não vou obedecer a esta ordem, eu fui treinado para proteger inocentes, não assassiná-los. não matar inocentes". E inclusive, assim, dá para fazer um paralelo até com a própria cena da Esmeralda. Uhum. Também é outra cena que não teve diálogo, por assim dizer. A Esmeralda, ela simplesmente vai lá e corta as cordas do Quasimodo. Uhum. Ela corta as cordas mesmo depois de o Frollo ordenar para se afastar, Uhum. para não ajudá-lo. Ela não diz nada e corta as cordas. Da mesma forma, o Febo, ele não diz nada e simplesmente apaga a tocha, se recusa a cumprir as ordens. Aí o Frollo, porque ele já tava louco, né, por causa porque essa cena é depois da cena Fogo do Inferno, Depois, que basicamente o Frollo enlouquece, ele fica obcecado, uma obsessão doentia pela Esmeralda, ele acha que a Esmeralda vai ficar com ele, mas não vai nem ferrando, e é isso, ele está disposto a, o que ele mesmo fala, queimar Paris inteira se for necessário. pra achá-la. Pois é. E é isso, né, assim, é essa cena que marca ali, Uhum, um ponto importante no filme, né, o ponto em que o Febo se uhum, revolta uhum, e começa a ser perseguido. uhum. E É, aí nós temos ali o Febo sendo perseguido, caindo no rio uhum, e sendo salvo pela Esmeralda, que ainda bem que estava por perto. uhum. Ele cai no Rio Sena, ele recebe uma flecha, uma coisa bem impactante. Uhum, E a Esmeralda consegue salvar dentro do Rio Sena, pede ajuda do Quasimodo pra salvá-lo. sim. Uhum. E assim, uma coisa que merece destaque aqui também são as interações do Febo com a Esmeralda. Sim. São sensacionais. Assim, é o tipo de coisa que a gente não costuma ver nos filmes. Uhum. Por exemplo, uma cena que eu adoro é a primeira batalha ali dentro da igreja, Uhum. que é um fritando o outro. Um usando uma espada e outro usando uma vela. Pois é, assim, a Esmeralda e o Febo, assim, trocando provocações. Farpas. Você luta quase tão bem quanto o homem. É engraçado, eu ia dizer o mesmo de você. Uhum. Opa, não estamos baixando o nível? Não, isso aqui é baixar o nível. Canalha, filho de uma. Ah, ah, ah. Olha, cuidado aí, você tá numa igreja. Enfim, aí vai lá o cabrito, dá uma chifrada. Eu não Uhum. sabia que você tinha um filho. Uhum.
É sensacional. Uhum. Adoro isso, essa troca de provocações. É uma coisa ácida que a gente não costuma ver nos filmes. Não sabia que você tinha um filho. Ele não gosta muito de Não soldados. gosta muito de soldados. Enfim, E, é sensacional, eu adoro e isso. mesmo trocando farpas, quando o Frollo entra, fala: Parabéns, capitão. O Febo fala sussurrando: fala de santuário, porque é a lei de proteção que quem Uhum. solicita santuário, por favor, me dê asilo, não pode ser. Não pode ser. Ninguém pode encostá-lo, nenhuma autoridade pode encostá-lo. Isso, enquanto estiver dentro do templo sagrado, Uhum. simplesmente não pode nenhuma autoridade ir lá e Mas, encostar na pessoa e constante- ameaçar a pessoa. é uma forma de lei, é uma forma de lei de proteção ao civil. É a proteção. Uhum. Enfim. Aí, só que a Esmeralda não diz nada porque ela acha que o Febo, na verdade, só estava distraindo ela para atrair o Frollo Uhum. naquele exato momento. Só que aí o Febo toma a iniciativa e fala: Olha, ela clamou o santuário, então eu não posso fazer nada, sinto muito. Uhum. É aí que ela percebe que o Febo, na verdade, não atraiu, não, assim, não traiu a Esmeralda. Uhum. Não é que ele a usou para segurá-la até que o Frollo chegasse, não. Ele realmente estava sendo sincero naquele momento em que simplesmente se apresentou: "Olha, meu nome é Febo", e tudo mais. Uhum. Enfim, foi aí que ela foi percebendo aos pouquinhos que o Febo não era exatamente igual aos outros soldados ali que obedeciam cegamente ao Frollo. Uhum. Cometendo atrocidades. Exatamente. Enfim, aí o que mais? Ah, sim, na sequência, um pouquinho depois de o Frollo dar uma cafungada bem atrevida na Esmeralda, Basicamente assediando. basicamente isso, indo pra cima dela e falando: "Olha, você não pode se esconder aqui pra sempre, eu ainda vou te pegar". Uhum. Nós temos, assim, uma das cenas que eu considero mais lindas do filme, Que que é é a música Salve os Proscritos. proscritos. Assim, é uma música, assim assim, ela transmite ali a grandiosidade Uhum. do ambiente ali em que ela está, assim, o aspecto sagrado Uhum. e assim, é a mensagem poderosa também, Uhum. porque logo antes da música, a Esmeralda a Esmeralda reclama das injustiças do Frollo, Uhum. aí o Arquidiácono chega e fala: "Olha, sinto muito, você sozinha não vai conseguir impedir esse todo tipo de injustiça". Aí, enfim, mas quem poderia então? Quem poderia impedir essas injustiças? Uhum. E aí vem esta música que é basicamente uma grande prece, Uhum. uma prece ali à divindade, é um apelo divino. Uhum. Salve os proscritos, salve o nosso povo que sofre tanto. Uhum. E assim, originalmente no filme, essa parte teria uma outra música, a música Someday, Uhum. que aqui na trilha sonora brasileira virou Um Dia, Sim. que é um que virou um single, inclusive cantado pelo Ed Motta. Uhum. Essa música Someday era uma espécie de hino, do tipo, quando, assim, quando o mundo for mais velho, quando, assim, daqui a muito tempo, as coisas vão ser mais justas, o digamos, a ganância não vai compensar, Uhum. tudo vai ser melhor. Ter esse tom meio que de, por assim dizer, um hino, né, quase, digamos, quase um manifesto. Sim. Um dia as coisas vão melhorar, a vida não acontecerá tudo isso que está acontecendo, enfim. Mas eu acho que eles fizeram a decisão certa ao trocar essa música pela Deus Salve os Proscritos. Uhum. Aí refere. Porque, assim, porque é uma música que combina mais com a ocasião. É exatamente isso, esse contexto. Só você não consegue parar essas injustiças todas, mas então quem pode parar? Estamos aqui exatamente no lugar certo. Uhum. É uma grande prece em formato de música, os visuais são Uhum. muito lindos. A Esmeralda ali caminhando serenamente, assim, rezando
para a divindade, Uhum. Aí, caminhando ali pela igreja, pelas velas, Uhum. Aí, os clamores, diga. Aí, referente a isso, Ricardo, também teve na dublagem também, na americana ainda, porque tu passou por vários processos também. Por exemplo, tem uma curiosidade também que a Cyndi Lauper, que é Uhum. uma cantora pop, Ah, ela, sim, a Cyndi Lauper foi cogitada ali pro filme, só que ela achava que iria dublar a Esmeralda. sim, ela é a Laverne. Pois é, aí, enfim, no fim das contas acabou não indo pra frente, Na porque ela verdade, tinha sido a primeira dubladora escalada pro filme, a sim, primeira pessoa ali escalada. e ela ia dublar não uma Laverne, perdão, foi um erro, uma gárgula chamada Queen, mas, Isso, é assim, que seria um personagem um pouquinho diferente, né? tanto que antes, as gárgulas iam chamar Chaney, Loudon e Queen. Exato, em referência aos atores que fizeram o Quasimodo em outros filmes do Uhum. Corcunda de Notre Dame. Só que aí a Disney decidiu mudar de ideia porque daria problemas jurídicos, né? Usando o nome dos outros Poderia dar processo. sem autorização. Exatamente, até porque um deles ainda estava vivo. Uhum. Enfim, aí veio, assim, primeiro veio a ideia de usar os primeiros nomes Sim. dos atores, só que depois eles pensaram bem e falaram: não, é melhor evitar isso aqui, evitar esse problema, e então vamos chamar aqui, vamos homenagear Uma, Vitor Hugo, uma e homenagem, uma vamos, homenagem bem porca. pois é, e vamos aqui, essa terceira, vamos chamar de Laverne em homenagem à autora das Andrews Sisters. Uhum. Enfim, e assim, a gente está falando aqui de homenagem, bom, nós tivemos esta homenagem aqui ao Vitor Hugo e só. É, só isso deu um problema, Ricardo, né? Conta mais o que aconteceu, Ricardo. Deu problema porque a Disney em nenhum momento anunciou o filme como uma obra de Vitor Hugo. Não tinha o base. Todas as obras, galera, todas as obras que a Disney faz, tirando a Bela e a Fera, que teve vários autores, por Isso, a exemplo, Bela e a Fera, assim, é um conto de fadas que teve várias versões ao longo dos séculos. Aí sim, também não dá para acreditar uma pessoa só. por exemplo, Pequena Sereia no final tava lá, baseado na obra de Hans Christian. Hans Christian Andersen. E várias outras histórias que vocês podem pensar. Que aqui no Corcunda, Peter nós Pan, Tarzan, exatamente. Mowgli. Mowgli também, Rudyard Kipling. Uhum. Só que aqui no Corcunda nós não tivemos isso, nós não tivemos os trailers falando, Os pôster, baseado na obra de Vitor Hugo. nos Não, pôster também, não que deu bastante tivemos. briga. Aí os descendentes ficaram pistola. Os descendentes do Vitor Hugo publicaram ali uma carta aberta no jornal francês Libération, no qual eles falavam bem mal do filme, eles Falaram, expressavam ali a insatisfação deles de o Vitor Hugo não receber os devidos créditos como autor da obra que inspirou o filme. falaram que a obra da Disney distorcia da obra original. Meu Deus do céu. Exatamente, assim, eles falavam que o filme O Corcunda de Notre Dame seria basicamente o quê? Um caça-níquel que a Disney fez para vender brinquedo, usando o nome do Vitor Hugo. Mas Enfim. nas próprias cartas eles estão se contradizendo, falando, estão usando o nome do Vitor Hugo, mas vocês estão alegando que nem homenagem ele recebeu. Então, porque assim, porque eles falam o seguinte, eles até têm um ponto no momento em que eles falam, olha, vocês deviam ter dado os devidos créditos. Sim, isso aí a Disney vacilou. Faltou um crédito aqui, não custava nada pôr um subtítulo. É baseado na obra de Vitor Hugo. Pronto. Problema resolvido. Só que eu acho que eles acabam extrapolando, eles vão um pouco longe demais na crítica, a partir do momento em que eles falam, olha, com isso, sei lá, as crianças vão começar a pensar que o Corcunda de Notre Dame é uma criação da Disney e não do Vitor Hugo. Eu acho que a partir daí eles já começam a exagerar, porque o Vitor Hugo não é um escritor muito obscuro. Sim. Ele É um autor muito conhecido da literatura francesa. escreveu o Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis. Exatamente, todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe que ele é o autor do Corcunda de Notre Dame. Não é como se, com isso agora todo mundo vai achar que é da Disney. Não, não vai. Uhum.
Não vai. Todo mundo sabe que é Vitor Hugo, todo mundo sabe que a Disney se baseou no Vitor Hugo. Isso aí, eu acho que eles exageram já. Uhum, E eles exageram mais ainda quando eles falam que o filme é só, assim, que ele distorce toda a obra para fins comerciais. uhum. Ah, porque eles batem muito nessa tecla. Ah, porque vocês só querem vender brinquedos aí e faturar. Eu não, eu acho que isso é bem injusto, é uma injustiça com o pessoal que trabalhou duro no filme. Uhum. Porque eles não fizeram qualquer coisa, eles podiam sim ter feito uma coisa extremamente comercial e tal, pasteurizada, mas não fizeram. Uhum. Eles foram muito além disso. Tudo bem, é assim, não vamos ser hipócritas, a gente sabe que a Disney Sim. é uma empresa enorme, uma corporação multibilionária que sim, eles não fazem as coisas por caridade. Eles estão ali de olho no dinheiro, isso é óbvio. É, toda empresa visa o lucro. Exatamente, mas falar que o filme em si é só Um uma coisa caça-níquel. puramente comercial, que não tem valor nenhum, que distorceu a obra, já é muito exagero. Então, Porque nós estamos aqui falando já há um tempão sobre como o filme foi bem feito, como várias escolhas foram acertadas, como muitas músicas foram compostas de uma forma excelente, como a pesquisa foi feita de uma forma tão aprofundada. cara, viajaram, Enfim, Ricardo. Saíram do estúdio. Fizeram um trabalho prático. eles viram Paris literalmente por dentro. Sim. Enfim, foi um trabalho imenso ali, um trabalho de pesquisa que qualquer outro estúdio não faria. E eu não duvido, Ricardo, se o Vitor Hugo tivesse vivo, ele ia amar o filme. Ele ia, até porque é isso. Ele publicou a obra original com o intuito de chamar a atenção para Notre-Dame. Sim. Chamar a atenção, olha, tem essa catedral aqui, que é uma peça importantíssima da nossa cidade, que não está recebendo a devida atenção. Enfim, assim, eu acho que o próprio Vitor Hugo em pessoa teria gostado, teria, assim, ele teria no mínimo reconhecido os méritos dessa Uhum. adaptação. E todo autor se sentiria lisonjeado vendo uma obra sua sendo feita em filme e animação, porque é mais divulgação da sua obra, da sua vida. Exatamente. Aí, e assim, é por isso que nesse ponto eu acho que palavras dos de alguém que não é o autor, mas de descendentes, é Uhum. o tipo de coisa que a gente tem que levar meio que, digamos, com uma certa Desconfiança. reserva, uma certa ressalva. Desconfiança. Exatamente, porque não é a pessoa diretamente que está falando. Esses descendentes aqui do Vitor Hugo, o Vitor Hugo viveu no início do século XIX. Uhum. Essas pessoas aqui nunca viram o Vitor Hugo em pessoa, nunca falaram com ele. Eu tenho sangue. São descendentes já distantes. É assim, eles representam tanto o Vitor Hugo quanto eu ou você representamos os nossos tataravós. Sim. Assim, eles não conheceram o Vitor Hugo, eles não podem simplesmente falar em nome dele. Tudo Uhum. bem, eles podem achar o que quiser do filme. É assim, eles têm essa prerrogativa. Eles são livres para achar o que quiser do filme, falar mal, falar bem, enfim. Pode achar o que quiser, pode até falar que o filme e tal estragou a obra original e tal, mas assim, fazer esse tipo de apelo como se fosse uma afronta à obra, mais ainda como se fosse um desrespeito à família deles, já é um pouco demais. Já é exagero. Já é um pouco demais, pô, porque é isso, eles não são porta-vozes do Vitor Hugo. Uhum. E é por isso, é aí que vai a minha crítica, Sim. porque eles têm toda a razão em falar que a Disney deveria ter dado um pouquinho mais de crédito pro nome Vitor Hugo. Sim. Bota ali um subtítulo, baseado na obra de Vitor Hugo, isso não vai machucar. Mas a partir do momento em que eles começam a detonar o filme, falar que não, isso aqui é só puramente comercial, isso aqui vocês querem faturar com venda de brinquedo e que se dane o resto. Sinto muito, não dá pra concordar com isso. Não É. dá. Uhum. Aí, referente ainda na dublagem, o escalado para o Frollo foi o Tony Jay, o ator britânico, mas a Disney mandou um convite para simplesmente Anthony Hopkins, o, Anthony Hopkins, olha o só. vilão do Silêncio dos Inocentes, apenas. Uhum. Aliás, nós tivemos ali várias estrelas cogitadas pro elenco do filme. Uhum. Por exemplo, no Quasímodo, eles chegaram a cogitar, por exemplo,
Acho que o Mandy Patinkin fez teste. O Meat Loaf. É isso, o cantor Meat Loaf. Uhum. Ele também chegou a ser cogitado ali, só que assim, essas escolhas acabaram não dando certo e eles foram com o Tom Hulce. Aí depois eles foram pro Mandy Patinkin, que o Mandy Patinkin não passou na exigência dos produtores. Também não, enfim. Aí foi, Mas nós tivemos aqui grandes astros. aí foi pro Tom Tivemos Hulce. como. Pois é. Nós tivemos aqui também, como falamos, a Demi Moore fazendo a Esmeralda. Uhum. Nós tivemos Kevin Kline. O Kevin Febo, Kline como Febo. que usou a personalidade do próprio Kevin Kline com John Wayne e Errol Flynn Uhum. para fazer a personalidade do Febo. Só que referente ao Anthony Hopkins, o Anthony Hopkins recusou o papel de Febo. Recusou. Recusou o papel. Aí também escolheram o Paul Candle como o Clopin e Uhum. o Jason Alexander, que o Jason Alexander, que é comediante, é bem famoso no... Você se conhece mais o Jason Alexander pelo um dos diretores do Túmulo Deu Chris. Uhum. Aí o Jason Alexander ele até falou, ó, eu só vou deixar meu filho assistir o filme quando ele crescer, porque isso não é um filme muito pra criancinha, não. Não é. É um filme, é isso, é um filme bem sério, é um filme bem adulto. Uhum, E já estamos falando aqui de renascença da Disney, o período em que a Disney já estava se sofisticando. uhum, A Bela e a Fera, por exemplo, já era um filme com temática bem adulta. sim, E aqui nós temos simplesmente o apogeu dessa sofisticação. uhum. Aliás, já que estamos falando aqui do elenco, vamos falar de dublagem Ora, no Brasil, vamos lá. Começando com o nosso personagem principal, o Quasímodo. uhum. Quasímodo aqui foi dublado por ninguém menos que Marcelo Coutinho. Que também o Marcelo Coutinho é diretor de dublagem da Disney. Uhum, E ele também ele participa também nas questões musicais da Disney, tanto que o Marcelo Coutinho é dublador e cantor. Por isso que uhum. ficou muito bom. Sim. E ele tem um extenso currículo aqui em dublagens. Uhum, Na Disney, ele é muito conhecido como a voz do Ursinho Pooh. uhum. No Shrek, vocês podem reconhecê-lo como o Biscoito. E ele é o Jack na segunda versão para DVD do Extremo de Jack. Sim. Que é é a mais famosa do Extremo de Jack, é com o Marcelo Coutinho. Que é a segunda Uhum. versão pro DVD, que é o Blu-ray. E nós temos aqui também a participação dele Ah, em vários outros filmes. o Marcelo Coutinho é o Capitão John Smith, Pocahontas, né? Nas canções, né? Isso, ele é a voz cantada. Ele também, além disso, ele fez Toy Story Uhum, como Soldado Caça-Minas. uhum, Ele fez Toy Story 2, ele faz o Easy nas canções. uhum, Enfim, ele dubla vários outros filmes ali, tanto da Disney quanto de outros estúdios. uhum. Enfim, um currículo bastante extenso, principalmente em animações. Sim. Passando agora para a nossa próxima personagem, nós temos Esmeralda. No original ela foi dublada pela Demi Moore e aqui Uhum, no Brasil pela Mônica Rossi. sim. Mônica Rossi, que também tem um extenso currículo em dublagens e que é a própria dubladora da Demi Moore. Sim. Exatamente por isso que ela também interpreta a Esmeralda aqui. Uhum. Não só a Demi Moore, ela também fez a Julia Roberts em vários filmes, Sharon Stone, Lin- Charlize Theron, Linda Terry Hamilton. Hatcher, Linda Hamilton. exatamente, Courtney Cox também nos filmes do Pânico, fez a Michelle Pfeiffer em vários filmes, ela é a Mulher Gato, Sim. Kim Basinger também, em vários filmes, Queen Latifah, Uhum. enfim, muitas e muitas atrizes famosas, você com certeza ouviu por aí. Sim. Com toda certeza. Nas animações também ela tem um currículo bastante extenso aqui. Ela fez bastante a Lois Lane nas animações do Superman. Uhum. Aí E a passando para o vilão, Claudio Frollo. Frollo, dublado pelo Leonardo José. Vocês mais conhecem como Thanos da Marvel. Ele é o Thanos. De um vilão para o outro. Então, infelizmente nos deixou o nosso querido Leonardo José por causa de câncer no pulmão em estado terminal.
Uhum. Pois é, mas apesar disso, ele nos deixou ali um extenso legado. É o Thanos, O, é o Kersh... Frollo, o Kershak no Tarzan. Kershak no Tarzan, ele também fez o Patrick Stewart no X-Men, Uhum. Ele é, Clint Eastwood em Os Imperdoáveis, ele é o Jingle Dial de quem é dos games aí, do Crash Bandicoot 4 e dos About Time. É ele o Jingle Dial. é o Dingão ali, ó. Nosso Dingão. Ele também, assim, em termos de Disney, Kershak, como você já falou, ele fez o Kron em O Dinossauro, Shan-Wu do Mulan. É isso, do Mulan. Ele também em outros estúdios, na DreamWorks, ele fez Kung Fu Panda 3, O fez o Kai. Kai. Ele também fez vários outros personagens aqui em outras séries e em outras animações. Uhum. Enfim, assim, também é uma voz que vocês com certeza conhecem por aí. E vai ficar eternizado, porque infelizmente o Leonardo José já nos deixou. Uhum. Nos deixou, mas também deixou esse grande legado aqui. E outro que infelizmente nos deixou, mas que também nos deixou um grande legado, é o dublador do Febo, O Dario de Dário de Castro. Castro. Dário de Castro, que vocês também devem conhecer como John Smith em Pocahontas, também o Liam Neeson, O- Liam Neeson, E Morgan Freeman, e ele se tornaria, 3 anos depois, um vilão da Disney, Clayton, do Tarzan. Clayton no Tarzan e também O, vários caç... outros o atores Caçador de Marte, na Liga da Justiça, no desenho lá do SBT. Ele é o Caçador de Marte. O também. John Jones. E aqui, olha, só vendo a lista aqui de atores, Russell Crowe em Uhum, Gladiador, por exemplo, e vários outros filmes. Quem mais? O Schwarzenegger em algum dos filmes também. uhum, Giancarlo Espósito, Jean-Claude Van Damme, uhum. enfim. Infelizmente nos deixou porque ele foi vítima da Covid-19. Isso nos deixou recentemente. Uma pena, porque assim, ele tinha uma voz incrível, uma voz realmente impressionante. Uhum. Pois é, mas é isso, assim, nós vamos falar mais do Dario um pouquinho mais para frente quando falarmos de Pocahontas também, E de Tarzan. porque Tarzan também, Pocahontas, se prepara. Uhum, Nós vamos falar mais sobre ele, sobre esse vozeirão aí. uhum. Aí temos o nosso Clopan. Clopan, dublado pelo Cláudio Galvão. Na verdade, pelas canções, Ricardo, porque no, É, ele, no original é do Pedro Saint-Germain, nosso querido Timão. isso, nosso Timão, que infelizmente também nos deixou. Mas nas canções nós temos Cláudio Galvão, que também tem um baita currículo na Disney. Na Disney, que é o Pato Donald. Ninguém menos que o Pato Donald. Uhum, E, putz, é só ver a lista aqui. É uma lista enorme. sim. Ele fez, sei lá, acho que quase todos os filmes da Disney no início dos 2000. Uhum, Quase todos que você pode imaginar. Monstros S.A., Lilo e Stitch, Planeta do Tesouro. Tô indo na sequência, Procurando Nemo, Irmão Urso, Nem que a Vaca Tussa. uhum. Ele sempre tá ali presente. Ele é o Plickly do Lilo e Stitch. Ele é o abominável Homem das Naves. Isso. Ele é o Lord Farquaad em Shrek. Enfim, também assim, é outra voz bastante conhecida. Uhum. Aí, Seguindo em aí temos frente, nós nossas temos as queridas. gárgulas. Isso, nossas queridas gárgulas. Vitor, Hugo e Laverne. Isso, fazendo Vitor. Vitor, nós temos Renato Rabelo. Uhum, Renato Rabelo, que também fez outros filmes da Disney. Vocês o conhecem provavelmente como o Imperador Zurg em Toy Story 2. uhum. Procurando Nemo também ele fez. Enfim, olha, ele está em Enrolados também. Sim, ele tá. Ele é o Lovehorn. Uhum, O narigudo. O narigão. o Narigão. Não, não esse narigudo, o outro narigudo. É, o narigudo bom. O narigudo que sabe dublar. Isso. Peixe, Enfim, seguindo aqui peixaços e varizes. seguindo aqui com o Hugo. O Hugo é uma voz bem conhecida da gente, é o Mal Uhum. É o Mauro Ramos, o nosso querido Shrek. Shrek, o nosso
O nosso Sullivan. Uhum. O Pumba. Pumba. Ah, ele é o Bafo. Nossa, ele é um monte de coisa. Já dublou Uhum. muito personagem, muito, muito mesmo. Não, e se você viu um personagem que é assim, que é gordo, careca e mau caráter, provavelmente é ele. Uhum. Ou personagem Provavelmente é ele. ou mal-humorado, ou personagem grande, É, sempre é ele ali, ó. ou Tanto um que, sei lá, personagem porco também, que não se limpa. então, pois é, tanto que inclusive acho que ele próprio meio que tava zoando, né? Pô, só me escalam pra esse tipo de papel. Então, Só pros cara gordão aí, mal educado. aí ele é o dublador oficial do John Goodman, que esse ator é gordo. Ai, ai. É, mas também Mas enfim, ele tem ele uma também é o voz, Filocteto nas canções do Hércules. ele também tem uma vozeirão grossa, então é por isso que eles encaixam nesses personagens. Exatamente, é assim, encaixa perfeitamente, pô. Uhum, É isso, foi uma voz que foi feita para personagens grandalhões. uhum. Não à toa é o Sullivan e o Shrek E o Pumba. também. Só os grandalhões aí. Uhum. Enfim, nós seguimos aqui com a Laverne A nossa querida e a Nelly Nélia. Amaral. Nelly Amaral, vocês devem ter como a terceira voz da Marge Simpson, Uhum. A tia May do Homem-Aranha. Tia May, a Bruxa O'Neill em As Trigêmeas, Uhum. a primeira voz da Muriel em Coragem. Uhum. Enfim, assim, ela era uma dubladora bastante conhecida, infelizmente nos deixou em 2002. 2002 ainda em plena atividade, assim, ela acabou deixando várias personagens órfãs, a própria Marge, ela teve que ser substituída de novo pela Selma Lopes. Uhum. A Muriel também, você pode ver que ali nos episódios mais recentes ela foi mudada também, Uhum. exatamente por conta do falecimento. Enfim, mas vocês já ouviram a voz dela em bastante coisa também. Uhum. Muitos filmes também, olha só, ela fez a Elizabeth Taylor em alguns dos filmes, Rapsódia, Os Sim. Farsantes. Nós tivemos também ali, olha, é porque ela teve uma carreira bastante extensa, né? Sim. Bastante extensa, começou nos anos 60 e fez muitos filmes clássicos. Sim. Aí que você pode pensar ali, filmes dos anos 50, 60, 70, enfim, muita coisa tem a participação dela. Sim. Outra voz bastante marcante da dublagem brasileira. E vai estar eternizado, como o nosso querido Pedro Saint-Germain, Dário de Castro, Leonardo José deixou um legado. Uhum. Simplesmente eternizado aqui nos nossos filmes. Uhum. Esse é o tipo de filme que, pelo amor de Deus, não redublem jamais. Não, não redobre, por favor. Não redublem. Vocês sabem exatamente qual filme vocês redublam. Vocês Uhum. sabem. É, E qual personagem daquele filme. Vocês sabem. é. O resto deixa. Dubla, tira um tal de Narigudo e um tal de José Bezerra, Disney, por favor. A É um gente, apelo. a gente vai ter nosso último suspiro de vida. Eu vou pedir, não, redublem o Enrolados. Redublem. Não, redublem Enfim. só o Flynn. O resto deixa. Não, o resto pode deixar ali normal. Uhum. Faz aquela redublagem parcial ali. Aí, Que a gente sabe que vocês fazem. Aí temos pô, alguns personagens mais menores, tipo o Arquidiácono, dublado pelo Lafayette Galvão. Lafayette Galvão. Que também é Nós temos um vozeirão. também o vozeirão. É assim, é aquele vozeirão que contrapõe o poder do Frollo, né? Uhum. É aquele vozeirão que diz, assim, você pode escapar ali, você pode se enganar, mas não vai escapar do olhar de Notre Dame. Sim, que infelizmente já nos deixou o Lafayette Galvão. Ele morreu em Também. 2019. Sim. Só que ele foi mais. Ele participou bem pouco de dublagem da Disney. Ele participou no Irmão Urso como voz adicional e nem que a Uhum. Vacatussa como Abner. Sim. Esse da Disney, ele só fez três: o Corcunda, o Irmão Urso e nem que a Vacatussa. Ele só fez três. Sim. E foi mais na televisão, em novela. É mais Uhum. famoso. E aqui, bom, daqui pra frente nós temos personagens que aparecem muito pouco no filme, na verdade. Sim. Bem coadjuvantes. Temos o prisioneiro, que é aquele Estou livre. velhinho lá que tá na gaiola. Aí ele mal sai da gaiola, acaba ali preso de novo.
Aí ele sai e cai no esgoto, enfim, que é, Uhum. que é dublado pelo Valdir Fiore, Uhum. outro dublador que infelizmente nos deixou já há algum tempo. Sim. Valdir Fiore, que também aqui fez vários outros papéis. Ele é o Alfred no filme do Batman, do Michael Keaton. Uhum. É, o que mais? Ele Ele é o tio fez Aldo no Aristogatas. isso também. Ele fez o chefe no Cão e a Raposa 2, Uhum. um zelador em Toy Story 3. Ele fez o Batman naquela série do Scooby-Doo do início dos anos 70, os Uhum. filmes. Ele fez o Biruta em Robin Hood. Biruta, ele fez o Poseidon na Sim. série do Hércules. Uhum. Enfim, ele fez vários personagens também. E é isso, aqui nesse filme ele fez esse velhinho engraçado que nunca consegue ficar livre. Sim. Aí temos a mãe do Quasimodo pela Isis Kochanowski, Uhum. A que mãe do ela, Quasimodo. que ela continua ativa na dublagem. Ela fez bastante séries animadas, por exemplo, a Leiloca, Pataquada, no Tiny Toons, mas foi a segunda voz. Olha só, ela fez a Bianca e Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. Sim. Fez, vamos lá, A mãe, fez Scooby-Doo em Uma Noite da Arábia também. a mãe de Tambo em Bambi na dublagem de 1990. Meu. Isso, na redublagem da Delarte. Aham. Aqui você mencionou Tiny Toons também. Uhum. Fez a Lanolinha em Garfield e Seus Amigos, a Ela, ovelha, né? ela era mais dubladora do SBT, Aham, em bastante novela. novela. Uhum. Em Meu Pecado, Que a Vida Me Roubou, Tereza, Coração Isso, Indomável. isso, com certeza, assim, a voz dela tá aí nas tardes do SBT. Uhum. Com certeza você vai encontrá-la por aí. Aí temos o Um personagem dos pequeno guardas, do Mício Costa, que é o Domício Zeus. Costa. O Zeus no Zeus em Hércules. Hércules, é o nosso Dick Vigarista. Uhum. Voz clássica do Dick Vigarista. É o prefeito de As Meninas Superpoderosas. Nós vamos falar mais sobre ele. Uhum. O Leôncio do novo show do Pica-Pau. Uhum. Leôncio, enfim. Olha, a gente vai percorrer esse currículo aqui num próximo episódio, que também tem uma participação bem importante dele. Uhum. Por hora, o que vocês podem saber é que, de novo, é outra lenda da dublagem, né? Nos Infelizmente já deixou nos deixou. alguns anos atrás, mas enfim, nós vamos percorrer um pouquinho mais no detalhe o currículo dele num próximo episódio por aí. Sim. Aí temos um dos guardas, é o Luiz Brandão. O Luiz Brandão também. Outro vozeirão também. Uhum, Ele era mais dublador de filmes antigos. isso. Ele fez Tora, Tora, Tora. Ele fez Curtindo a Vida Doidado. Fez o que mais? Um Príncipe em Nova York. Fez o Rei, que era o Uhum. James Earl Jones. Ele fez o Brian Cox, Coração Valente. Fez o Ben Stein, Riquinho. Uhum. Ele fez o Popeye. Ele fez o Peter Bray no filme Popeye. Uhum. Enfim, nós temos aqui de novo, né? Assim, Uhum. só as lendas, né? E o diretor de dublagem, claro, a lenda. Quem? Garcia Neto. Uhum. Garcia Neto, que também já nos deixou também, vi. Foi no ano do filme, 96. Sim. Que ele também era uma lenda da dublagem, o Garcia Neto. Uhum. E aqui nas canções também fazendo um parênteses, nós tivemos ali, como nós falamos, a Mônica Rossi dublando a Esmeralda nos Uhum, diálogos. Na música Salve os Proscritos, quem canta é a cantora Rosana Fiengo. uhum, A Rosana que inclusive já havia feito a trilha sonora em Oliver e sua turma. uhum, Fez ali Essas Ruas São de Ouro, uma música que eu adoro. uhum. Aí vocês lembram do Garcia Neto na Disney como o Rei Chifre, o rei de chifres no Caldeirão Mágico. O Rei, enfim, nós E o, temos e aqui o tradutor e o diretor musical, adaptação musical, é o Renato Rosenberg, que a gente lembra como Tantor no Tarzan e o uhum, Porquinho em Toy Story. o Porquinho. É uma voz pesada. Uhum.
Pois é, a voz dos personagens pesados. Exato. Então, e é isso. E como eu comentei um pouquinho antes, ali nós temos também a canção Um Dia, Someday, que foi um single lançado na época pelo Ed Mota. Uhum. É a música que toca nos créditos. Ela foi cortada do filme, mas está nos créditos. Aham. É uma música bem bacana também. Esse single hoje é uma raridade. Ah, e Ricardo, uma curiosidade, no trailer do filme não era o Leonardo José o Frollo, era o Isaac Bardavid, que é o nosso querido Wolverine. Isaac Bardavid, que também é o filocteto no Hércules, nos diálogos. Uhum. E o Capitão Febo era o Garcia Júnior, O Garcia Júnior. não era o Dário de Castro. Pois é. Mas é interessante, porque aqui nós temos o Dário de Castro em dois filmes que saíram consecutivamente, né? Uhum. Como o herói ali nos dois filmes E consecutivos. depois E vilão no Tarzan. depois vilão. Mas ele foi o John Smith em Pocahontas, já no ano seguinte foi o Febo, Uhum. Em 99 foi o Cleiton em Tarzan. o Clayton no Tarzan, o principal vilão. Uhum. Aí, É isso aí. aí chegando isso, Ricardo, temos o esperado, a bilheteria. Opa, vamos lá, vamos aos números, vamos às cifras. Valores. Money, eu quero saber disso, eu quero saber. Quanto é que isso aqui rendeu? O filme custou apenas 70 milhões de dólares em 96. 70 milhões era muita grana. Uhum. E arrecadou 325 milhões,3 de dólares pelo mundo, se tornando o quinto filme de maior bilheteria no ano de 1996. Apenas. Exatamente. Sem contar todo o restante, né? Por exemplo, a trilha sonora também foi vendida, vendeu muito bem também. Uhum. E um filme que tem temática de infanticídio, luxúria, condenação, pecado, caráter religioso e olha só, vendido para criança com classificação livre. E é isso também, assim. E também em termos da trilha sonora, não é uma música muito pop. Uhum, Poxa, é isso, é uma música inspirada na música sacra, é uma coisa extremamente séria, uhum. uma coisa assim, não é uma coisa exatamente comercial. Mesmo Ricardo, assim, é uma trilha sonora que é considerada uma das melhores de todas. da, é, Infelizmente, da era da Renascença, da pois é, Disney. infelizmente, foi uma das pouquíssimas trilhas sonoras do Alan Menken que não ganhou o Oscar, Sim. infelizmente. Tanto que inclusive eu ouvi alguém comentar que, ironicamente, o Alan Menken tem um monte de Oscars por um monte de trilhas, mas infelizmente justo a melhor delas acabou não recebendo nada. Aquela que ele mais trabalhou, Uhum. ele não ganhou Oscar. E também, Ricardo, esse filme era para ser lançado em 95, ou seja, em 95 a gente teria dois filmes da Disney. Mas como Teria- o nosso Pois querido. é, seriam três considerando Toy Story também, em Isso. parceria com a Pixar. Imagina. Só que o Katzenberg saiu da Walt Disney Company, eles tiveram que adiar o verão de 96, porque a Disney aposta seus filmes no verão. Uhum. Aí o filme foi um mega sucesso. Sim. Principalmente lá aqui no Brasil. Lá no Brasil e lá no exterior. Aliás, no Brasil, quando que ele saiu? Ele não deve ter saído muito mais tarde. Não, não, ele não saiu muito tempo depois, não. Ele saiu no dia 28 de junho de 96. Ah, uma semana depois só. Uma semana depois, ele lançou nos Estados Unidos dia 19. Pois é, porque a gente comentou aqui lá no primeiro episódio da Pequena Sereia. Foi lançado no Brasil um ano depois. Apenas. Só que pelo menos eles foram encurtando um pouquinho ali o prazo nos filmes seguintes, né? Uhum. Até que chegamos a uma diferença de apenas uma semana aqui. Aí a resposta do público foi mista, porque muita gente gostou, mas também teve pai que reclamou, que achou violento demais, blá, 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 o mesmo papinho de antes. Mas e aí, como é que ele tá na crítica hoje? Na querida crítica, no nosso querido Rotten Tomatoes, o filme tem 72% de avaliação dos críticos e 70% de avaliação do público, ou seja, ele é um tomate fresco. É fresco, mas Merecia ele podia mais, estar um pouquinho mais acima, mais né? alto.
Enfim, porque estamos falando aqui de filmes de uma época em que a Disney fazia 90% pelo menos. Uhum. E o nosso querido Alan Make no Oscar de 1997. A canção que ele escreveu foi nomeada pro Oscar, só que infelizmente não venceu. Perdeu pro. Deixa eu ver aqui. Perdeu pra Emma. O, perdeu pra Emma. Filme Emma. É, filme Emma de 1996. Aí quem ganhou o Oscar Hum. foi Rachel Portman. Uhum. Pois é. Qual foi a canção dele? Assim, ele teve uma canção específica indicada? Não, foi. Eles foram indicados nas músicas em gerais. Alan Make e o Steven Schwartz. Os dois Ah, foram entendi. indicados. Entendi. A trilha sonora como um todo Como um mesmo. todo, porque o Alan Make estava representando a orquestra, a música, é, é, a parte instrumental, e o Steven Schwartz estava representando a canção, a letra. Uhum. Tanto que desse aí, Ricardo, só tinha peso. O Alan Make tava, e o Steven Schwartz estavam competindo com nada mais, nada menos que o Randy Neiman, nosso Uhum. querido compositor de Toy Story. Amigo, estou aqui. É, E Hans Zimmer, apenas a lenda pois é. das trilhas sonoras dos filmes de ação. E Uhum. vocês lembram como, principalmente com a trilha sonora do Batman do Nolan. Batman do Uhum. Nolan, é, no filme também do Batman, é Superman, é, é, qual que é o nome daquele filme lá que todo mundo fala bem? Interestelar. Ele Uhum. é o compositor do Interestelar, ou seja, ele é um compositor foda. Sim. Ou seja, nesse aí só teve casca grossa. E quem ganhou foi a Rachel Portman, que ela é uma boa compositora, não vou falar que ela é horrível, que ela é uma boa compositora, só que ela tava no meio desses cascas grossas, apenas. É, assim, considerando esses gigantes aí, Ela não sei, era né? Não sei. ela era um intruso no ninho. Então, era meio que o azarão, né? Sim, e ganhou. Porque no Oscar tem Enfim. bastante isso, galera. O azarão sempre ganha. No meio É, dos. No meio do conjunto. enfim, é isso, assim, é uma pena, porque apesar de ter feito sucesso na época, rendeu uma bilheteria muito boa, o filme acabou ficando meio obscuro com o passar do tempo. Uhum, tanto que o Rei Leão, Ricardo, é o Hans Zimmer que fez. Uhum, sim, então. É incrível. É isso, é. Aí, além disso, Ricardo, também temos as sequências, o spin-off. Ah, sim, temos uma continuação, Corcunda de Notre Dame 2. O Segredo do Sino. Só no Brasil tem esse nome, tá? Segredo do Sino, porque o Brasil adora colocar subtítulo. É, então, não sei, assim, a gente vai falar mais pra frente ali sobre essas continuações, mas dando uma pinceladinha aqui, não espere uma história tão madura quanto a do primeiro filme, de jeito nenhum. É uma história para vender DVD. Isso. E assim, é uma história que nem de longe tem a mesma açúcar do filme original. É, Não espere por isso. é um filme legalzinho, não é ruim, como muita gente fala, né, Ricardo? Não é Assim, ruim. é bom de assistir, é legal, bacaninha, É divertido, não é um filme tedioso. mas não é um filme exatamente marcante, uma coisa que vai te surpreender. É bem Seja previsível. pelo seja pelo roteiro ou pela animação, a animação é muito inferior à do original. Porque foi terceirizada, né, Ricardo? Foi feito com um estúdio japonês. Uhum. Exatamente, assim, a trilha sonora também nem de longe chega perto, nem de longe Uhum. chega perto é muito boa, né. Uhum. Assim, não chega nem perto ali do da trilha do Alan Menken aqui para esse filme. Tanto que não é o Alan May que faz a trilha sonora do filme, só que o lado bom dessa animação é que os dubladores originais voltaram. O Tom Hulce, a Eles Demi Moore, voltaram, pelo o menos. Kevin Kline, eles E voltaram. nós temos mais uma estrela ali no elenco, que é a Jennifer Love Hewitt, Que fazendo a Madeline. exatamente. Enfim, mas é isso, é um filme apenas você pode assistir, ele é relativamente curto, Uhum. tem um pouquinho mais de 1 hora só,
Mas não sei, você também se não assistir não tá perdendo muita coisa. Ele foi muito. Assim, você não perde muita coisa, mas é um filme divertido, é um filme divertidinho pra você assistir com seu filho ou com o seu irmão pequeno. É legalzinho, assim, se você achar ruim que o Quasimodo ficou sozinho, não se preocupa. Esse filme é uma grande desculpa pra ele ganhar uma namorada. E não é forçado, eu achei legalzinho. Ela gosta por ele, o jeito que ele é, pelo menos. Assim, mas é isso, Ah, assim, em termos de continuações não é uma que eu diria: "Minha nossa, que continuação maravilhosa", não. uhum, Sei lá, dá pra assistir. uhum, Não é ruim, ruim não, mas uhum. também não é uma coisa muito impressionante não. Ela foi feita pelo estúdio do Japão da Disney. Por isso que se Isso, você assistir vai parecer um anime. isso, pela Disney Japão. Uhum. E ele é bem curtinho, Ricardo. Tem 68 minutos. É bem curtinho. Aí, ó. 1h08, né? Muito embora não pareça, assim, porque o Corcunda de Notre Dame original, não sei, é um tipo de filme que não parece tão comprido assim. Ele é tão intenso, tão cheio de ação e de emoções, que assim, eu boto ele pra assistir, nem vejo o tempo passar. Uhum. Eu nem Ah, vejo o tempo passar. Agora, a continuação, eu sei lá, uhum. eu acho que ela se arrasta um pouquinho ali, né, parece um pouquinho mais comprido do que realmente é. Uhum. E também, Ricardo, teve polêmica quando o filme lançou, porque teve protestos nos Estados Unidos, milhares de pais britânicos proibiram de seus filhos ver o Corcunda de Notre Dame, alegando os contextos que a gente acabou de falar, né? Que o filme tem Enfim, esse, toda essa temática mais adulta. essa subcamada. Uhum. Também teve problema com a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que também não gostou do filme. E também eles reclamaram os diretores porque a Demi Moore, ela tinha acabado de sair do filme Striptease. É, Ah, pois é, lançado naquele mesmo ano. aham. Eita. Uhum. Enfim, mas de qualquer forma foram protestos um tanto isolados, né? Sim, sim. É uma coisa isolada. E assim, mesmo a própria carta aberta ali dos descendentes do Vitor Hugo, que a gente comentou aqui, Uhum. assim, ela teve uma certa repercussão na época, mas não deu em muita coisa depois. Uhum. Assim, não deu processo nem nada, até porque era isso, era mais pela polêmica do que outra coisa. Ricardo, olha isso. Alguns dos pessoas que assistiram o filme criticaram o filme por ter contextos homossexuais. O que que eles alegaram que tinha, Ricardo? Olha, eu não sei, Eles assim, se alegaram notadamente com a música Lá Fora, sendo o nome de um grupo de pressão gay como um chamado para sair do armário. Que? olha, eu não sei, acho que certas pessoas aí têm um pouco de tempo livre demais ali. E, cara, Eu sei lá, aí eles começam a vem ali palavras ali, vem palavras específicas, combinações de palavras e começam a pensar ali um monte de besteira. aí tá o famoso. Se você falar a palavra dar, ele fala. Ah. Eles falam qualquer coisa, fala. Eles É, levam tudo por trás. isso aí é falta, assim, é falta do que fazer, Então. simplesmente, é tempo livre demais. É achar caroço num pão que não tem caroço, né? Então, mas é isso, assim, apesar de tudo, o filme teve uma bilheteria bem considerável ali, Uhum. rendeu bastante, só que infelizmente assim, é isso, é um filme que acabou, não sei por que, acabou Esquecido. ficando meio que relegado ali a um espacinho meio secundário. De todos da Renascença, da pequena sereia até Tarzan, ele é um dos poucos lembrados. Pocahontas é mais lembrado que o Corcunda. Não, se bem que aí eu até entendo, até porque o próprio Pocahontas, a expectativa era que fosse Uhum. o próximo grande hit, né. E Assim, foi, ok, vai lá, grande hit, ok. Mas aqui anterior veio o Rei Leão. então, mas é isso, assim, é que o Corcunda de Notre Dame, no fim das contas, acabou sendo meio que esquecido até, Uhum. pela própria Disney. Uma Mas, coisa frustrante é que, assim, você não vê tantos relançamentos dele em DVD, em Blu-ray. uhum, É exatamente. difícil de achar o DVD desse filme. Já avisa para os nossos queridos consumidores do podcast. Exatamente, nós vamos deixar aqui na descrição. Lembre-se que nós temos Uhum.
para vocês comprarem aqui na descrição os DVDs, o material dos filmes que a gente fala aqui. E assim, acessando pelo link da Amazon, não só você pode comprar esses DVDs, CDs, enfim, como você pode comprar qualquer outra coisa. Você pode fazer as suas compras lá na Amazon, compra ali o que você quiser, compra livro, compra, não sei, eletrônicos, compra um PS5, não sei, compra o que quiser. Aí só acessa pelo nosso link da Amazon que você já ajuda a gente. É, exatamente, esses links vão estar na descrição desse vídeo. Não se Na preocupe, descrição do galera. vídeo. Podem ficar tranquilos, Exatamente. vão ficar na descrição, tá? E a... Isso. Vai falar, Ricardo. Então, não, porque eu vou pôr aqui o link para o DVD, infelizmente é isso. Uhum, A única versão em DVD que tem é a da coleção Clássicos, que foi lançada há muito tempo atrás uhum, e que é um tanto difícil de achar. uhum, Temos na Amazon, o preço está um pouco elevado, mas para quem quiser tá aqui. uhum. E assim, se você vir esse DVD dando sopa por aí, agarra na hora, Sim. porque realmente virou raridade, infelizmente. Sim, e também, Ricardo, em 2019 foi anunciado que Corcunda de Notre Dame teria um live action. Oh, não. E aí vamos ver que bicho que vai sair, até porque essa coisa não vai sair no Não vai sair no cinema, né? Certo, Ricardo? vai sair direto pro vídeo, igual uma certas continuações de filmes aí. Exatamente. Provavelmente pode ser anunciado no D23 que vai acontecer na nossa querida sexta-feira, dia 9 de setembro. Dia E 9 de do... setembro, que provavelmente, na verdade, quando for Uhum. acontecido. Mas, enfim, estamos de olho. Provavelmente, galera, o evento vai ser fechado, mas claro, vai ter os caras que vai ter celular e vai postar na internet. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair, que bicho. E bicho vai sair disso aí. E Vamos ver se também, vai sair o homem ou vai sair o monstro. exato. E também o nosso querido Quasimodo, Esmeralda, Vitor, Hugo, Laverne e Frollo, eles estão no nosso querida Casa dos Vilões do Mickey, que é o Ponte do Mickey, que eles também fizeram participação, como todos os personagens da Renascença, da Disney Uhum. inteira. Então, acho que é isso aí, né? Chegamos, acho que no fim. Provavelmente também o filme também do Corcunda vendeu, nossa, o filme vendeu muito disc laser, VHS, né, Ricardo? Tanto que você tem, né? Exatamente, só que é isso, infelizmente só vendeu na época. Do DVD pra frente, meu amigo, Uhum. tá complicado. Em 97, a Disney fez um relatório. A Disney ganhou 500 milhões de dólares com o filme do Corcunda. Com, em VHS, assim, em outros produtos licenciados também. Trilha sonora separada. É isso, é até estranho, pô. É até estranho que um filme tão bem sucedido ali no começo Uhum. tenha sido tão ignorado ultimamente. Sim, sim. Enfim. Mas, Uhum. enfim, é isso, né? Aqui a gente tá também trazendo aqui para resgatar um pouco, né? Porque é um filme que realmente não pode ser esquecido. Sim, sim. Tanto que a trilha sonora é maravilhosa do Steven Schwartz, do Alan Menken. Que. Exatamente. E também, aqui eu falei do DVD também, a trilha sonora, se Uhum. à venda por aí, agarre. Tiver por aí, agarre, galera. Se vocês encontrar a sopa, pegue. Virou relíquia também. Ricardo, eu até fico pensando aqui. Imagine o Howard vivo fazendo a trilha sonora desse filme. Nossa, não, imagina, se sem ele nós já tivemos isso, imagina com ele. Com ele. Só pensa. Uhum. Só que a gente nunca vai saber, Enfim. infelizmente. Mas é isso aí. Agora vamos falar um pouquinho ali sobre o nosso histórico com o filme? Vamos. Pode Primeiro, começar. bom, eu conheci esse filme através dos DVDs meio vendidos não na margem da lei. E, Hum, e quando a primeira vez que eu assisti, era criança, provavelmente com 10 anos, vinha naqueles conjuntos todos que estragava rápido, porque via, sei lá, 3 filmes da Disney num DVD só. é Estragava bem rapidinho. aquele CDR, aquele DVD-R maravilhoso. Uhum.
Aquele DVD meio enxuto, né, Ricardo? Meio feito às coxas. Enfim, né? Com aquela capinha linda impressa numa impressora vagabunda. Aham. E, e certo. E, Aí eu, quando eu assisti pela criança, eu fiquei um pouco, é, provavelmente surpreso e falou, nossa, é um filme diferente da Disney e acabei gostando. Tanto que é um dos meus favoritos da Renascença. uhum. Ele tá no meu top. Acho que no meu top 10 acho que chegando perto do top 5 ainda temos que fazer a nossa lista ainda. Mas dentro do meu top 10 ele tá. Sim, é interessante. Aí no seu. Bom, no meu caso, esse filme, bom, é um filme da minha época mesmo, né? Assim, eu peguei a época de lançamento dele mesmo. Eu Uhum. era pequeno. Você tinha 3 anos de idade. Isso, assim, eu era pequeno e eu tive, não só tive como tenho ainda hoje ele em VHS. Uhum. O VHS fez um baita sucesso na época e assim, o filme como um todo, como eu falei, assim, ele fez muito sucesso e rendeu muito também produtos licenciados. Eu Uhum. me lembro muito bem ali do de coisas como, por exemplo, sei lá, o chiclete com figurinhas do Corcunda de Notre Dame. Teve do McDonald's? Eu acho que teve. Deve ter tido o brinde do McDonald's do filme também. Porque o McDonald's e a Disney tinham um contrato. Eles sempre faziam, eu acho que tem sim. Enfim, teve bastante isso e eu vi ali os anúncios. Uhum. Enfim, assim, é um filme que a atmosfera dele já me leva direto para a infância, sabe? Uhum. Assim, ele tem cara de infância para mim. Uhum. Por mais que seja um filme com temática adulta, pra mim ele tem cara de infância, porque ele é isso, ele me leva de volta a 96, 97. Pra mim, ele é um filme que representa a ousadia da Disney. Uhum, Explorar contextos adultos para um filme de criança, para um filme com um público mais voltado para criança. sim. Então, mas é isso. E infelizmente, assim, eu fiquei bastante tempo ali sem ter contato com o filme, né. Eu Uhum. tive aquele contato inicial na época de lançamento do filme, assisti, tal, em VHS, ainda tenho a fita aqui bem guardadinha, enfim, só que eu passei muito tempo sem ver o filme. Uhum. Só fui revê-lo mais recentemente, já depois de grande também, que é isso, a gente já vê com outro olhar, né. A Sim, gente já percebe mais nuances e é isso, temática mais adulta. sim, É um sim. filme que eu já gostava quando eu era pequeno e que ganhou ainda mais a minha admiração depois disso. Uhum. E é isso. Então, chegamos. Chegamos ao final de mais um episódio e vamos lá, como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição o link pelo menos para o DVD, O que para vocês tem, terem o acesso. possível de material. É assim, mas assim, no que vocês clicarem no link, podem fazer as compras que quiserem na Amazon. Se vocês acessarem pelo nosso link, vocês já ajudam bastante a gente. Sim. Enfim, portanto, vejam aí o link na descrição. Acessem também nossas redes. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Ouçam-nos também no Spotify, se vocês eventualmente estiverem. Não sei, se vocês estiverem na academia, ou lavando louça, Indo pro ou trabalho. indo para o trabalho, qualquer coisa assim que vocês não consigam ouvir diretamente pelo YouTube, nós estamos no Spotify. Só pesquisar pelo Animatecast, nós também temos o link aqui na descrição. E, bom, considerações finais? Assistem esse filme, galera. Mesmo é, você já assistido alguma vez, recomenda para os amigos que não conhecem esse filme, que ele tem um ar de obscuridade por parte da Disney, né, Disney? Não relança Blu-ray desse filme? Então, mas é isso, vamos resgatar então esse filme que merece bastante ser visto. Pois nesse filme você vai descobrir quem é o homem e quem é o monstro. Quem é o homem e quem é o monstro. E, enfim, é um filme simplesmente espetacular. É o fruto ali de um extenso trabalho de pesquisa e de animação que sempre caracterizaram a Disney, Principalmente na era da Renascença. principalmente nessa era.
Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Até mais, boa noite. Boa noite, galera. Até a próxima.